na Imaculada. A informação é de que 2 irmãos foram baleados no terraço de casa. Um adolescente de 17 anos, e o outro que morreu no trauma hoje pela manhã. O José Rayan Pedro dos Santos, de 25 anos. O Cauã, o adolescente, de 17 anos, morreu na hora, e o outro ainda foi levado para o hospital de trauma e morreu hoje pela manhã, o José Rayan, de 25 anos. Uma adolescente de 17 anos, namorada de um deles, foi baleada no braço, foi socorrida para o trauma, já recebeu alta na manhã de hoje. Segundo as informações que a polícia teve lá no local, os suspeitos teriam chegado dizendo que eram da polícia. E aí agora as delegacias de homicídios, os núcleos de homicídios, tanto daqui de João Pessoa como também de Santa Rita, de Bahia, seguem nas investigações desses crimes registrados de ontem para hoje aqui na Grande João Pessoa. Essas são as informações, eu já volto com você. Obrigada, Antônio Vieira, pelas informações, 3h27. E agora a gente traz um dado que chama a atenção. A cada 10 domicílios da cidade de Bahia, só um tem esgotamento sanitário. Herbert Araújo traz as informações. Bahia tem mais de 82 mil habitantes, mas 76 mil pessoas vivem em áreas onde não há coleta de esgoto, o que corresponde a 90% do total. De acordo com a CAGEPA, há algumas redes construídas no passado, mas elas nunca funcionaram adequadamente porque não são interligadas, como explica o presidente da companhia, Marcos Vinícius Neves. Identificou essas áreas que não têm o seu destino correto de tratamento, elaborou um projeto, apresentou ao governo federal, o governo federal liberou o recurso, nós iniciamos a obra, tivemos um problema, porque o projeto, quando foi dimensionado, ele passava por algumas áreas que já hoje estão ocupadas por ocupações irregulares e, obviamente, com a previsão de triplicação da BR com as suas alças e vias paralelas, nós tivemos que refazer todo esse projeto com esse caminhamento, porque ele não permitiria mais fazer por gravidade da forma como inicialmente previsto. O novo projeto foi dividido em 2 etapas. A primeira deve realizar 4.000 ligações, ao custo de R$20 milhões. No bairro de Manguinho, Imaculada, Centro, São Bento, Barara e SESI, vamos recolher todo esse esgoto que já existe rede coletora. Nós vamos ampliar essa questão de rede coletora em mais 5 quilômetros, uma nova estação elevatória, um emissário por gravidade e outro emissário por bombeamento, levando esse esgoto para a estação de tratamento do Baixo Roja, onde nós já estamos com recursos do Banco Mundial, com recursos do governo do estado, fazendo a sua ampliação. Nós iniciamos essa obra agora no mês de outubro e temos o prazo de 12 meses para a sua conclusão. E numa segunda etapa, nós vamos incluir os bairros de Alto da Boa Vista, Rio do Meio, Maria Andreasa, Aeroporto e outros, com a previsão de 13 milhões, haja vista que essa primeira etapa também servirá à segunda etapa, porque ela é uma elevatória que permitirá o transporte de toda a rede de esgoto, o esgoto coletado nessa rede, para a estação de tratamento do Baixo Roja, com aproximadamente aí 13 milhões de reais, esse com recursos próprios da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Reportagem, Herbert Araújo. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. O número de ataques cibernéticos contra o Planalto tem aumentado. Somente no primeiro semestre do ano passado, os casos já haviam superado o total verificado ao longo de 2023. Em dezembro, a quantidade de ocorrências chegou perto de 8.700, nível superior ao pico registrado em 2020. As informações fazem parte de uma auditoria do Tribunal de Contas da União e foram divulgadas pelo jornal O Globo. O TCU alertou que o risco de vazamento de dados em 2029... Vou começar de novo. O TCU alertou que o risco de vazamento de dados em 229 órgãos públicos federais é alarmante.
apenas 14 haviam adotado mais de 70% das medidas de segurança recomendadas. Já outros 25 não responderam aos questionamentos da corte. A jornalista Natuza Neri, da Globo News, registrou o boletim de ocorrência depois de ser ameaçada por um agente da Polícia Civil num mercado em São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo. Segundo a denúncia, o homem fez uma série de ofensas e disse à jornalista que pessoas como ela deveriam ser aniquiladas. O policial foi identificado como o investigador Arsênio Scriboni Júnior. Ele nega a acusação e afirma que fez apenas uma crítica ao trabalho da jornalista. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. A regra que permite que aposentados e pensionistas do INSS peçam crédito consignado nos primeiros 90 dias do pagamento do benefício entra em vigor hoje. O empréstimo só poderá ser feito no banco em que a pessoa recebe o valor. Para o governo federal, a medida protege os envolvidos de assédio bancário. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. 3h33. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Ano Novo, realizada entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro. Durante esse período, foram registrados 30 acidentes nas rodovias federais que cortam a Paraíba. Uma pessoa morreu na cidade de Nova Floresta, na divisa com o Rio Grande do Norte. A operação destacou ações de fiscalização intensificadas sobre alcoolemia, excesso de velocidade e uso de equipamentos de segurança, além de ter realizado a prisão de um suspeito envolvido com uma organização criminosa no município de Alhandra e a apreensão de armas e drogas. A Paraíba contou com reforço no efetivo com apoio de equipes de outros estados. Isso aconteceu por causa do aumento do fluxo de turistas e moradores durante o período festivo. A Operação Ano Novo integra a Operação Rodovida, que segue até depois do Carnaval, com ações divididas em fases, incluindo Natal, Ano Novo e Verão. Neste momento, os esforços estão concentrados na Operação Verão, que busca garantir maior segurança no trânsito durante o pico de turismo na Paraíba. Falando em turismo na Paraíba, hoje João Pessoa foi destaque no G1, o portal de notícias da Globo. A capital paraibana é o único destino brasileiro entre os 10 considerados tendências de viagens para 2025. Essa informação é do ranking divulgado pela plataforma especializada em turismo Booking.com. João Pessoa ficou em terceiro lugar na lista, liderada pela cidade chinesa Sanya, conhecida como Havaí da China, devido às suas praias paradisíacas. O ranking faz parte de uma pesquisa anual de previsões de viagem do Booking.com, feita com base em respostas de 27 mil adultos de 33 países que pretendem viajar a trabalho ou lazer nos próximos 12 a 24 meses. Essa pesquisa divulgou os principais destinos e também mostrou as tendências de viagens para 2025, em que apareceu aí a capital do nosso estado. 3h35. Eu quero chamar a sua atenção para esse assunto que a gente vai falar agora. O SAMU de João Pessoa recebeu quase 40 trotes por dia, de janeiro a novembro de 2024. Um número alto e que influencia no atendimento a pessoas que realmente precisam do serviço. Herbert Araújo tem os detalhes. O SAMU de João Pessoa é responsável por 60 municípios, aproximadamente 2 milhões de habitantes. Por mês, o serviço recebe cerca de 22 mil ligações. Só que entre essas há uma proporção muito alta de trotes. Uma média de 1.400 por mês, como detalha a coordenadora do SAMU, Lídia Holanda. Elas comunicam e chegam a passar até o caso do paciente. Diz que o paciente está sem respirar, então fala que o paciente sofreu uma queda
e bateu a cabeça, ou então que está com corte contuso. O corte contuso é um corte considerável, assim, saindo, sangrando muito, com hemorragia. Eles simulam realmente uma ocorrência. E é tão verídico que até o médico acredita, entendeu? Eles passam o caso tão direitinho que até o médico acredita que realmente existe aquela ocorrência, né? A ambulância chega até o local, né, que foi passado. O caso, quando chega lá, não tem sinistro nenhum, não tem ocorrência nenhuma, entendeu? E as pessoas que moram naquele endereço não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia. Como o número de trotes é expressivo, então nunca a gente tem, assim, o tempo de retornar a ligação para falar. E quando a gente, muitas vezes, quando acontece de retornar a ligação, eles não atendem, né? Ou desligam o telefone. A coordenadora lembra que cada trote provoca, no mínimo, o desperdício de tempo e dinheiro público, mas também pode cobrar o preço em vidas. Como nós não temos uma quantidade infinita de ambulância, nós temos uma quantidade finita e também tem uma quantidade enorme de demanda, né, para a primeira macro-região. Então, a gente bota e empenha uma ambulância para ir até o local. Geralmente, esse translado, vamos dizer, que não estejamos assim no horário de pico, demora uns 10 minutos, né, para chegar até o local. Muitas vezes a gente deixa de atender um caso real para estar atendendo um trote. E isso é tão sério que a gente tem uma pactuação com o governo do estado, né, com o helicóptero do governo do estado. Já passaram um trote para Lucena, dizendo que estava tendo um afogamento. Aí foi o helicóptero, quando chegou lá, não era nada, né? Trote para serviço de emergência é crime previsto pelo artigo 266 do Código Penal Brasileiro. A punição é de até 6 meses de detenção. Reportagem Herbert Araújo. 3h38. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o Momento da Política. Angélica Nunes já por aqui para fazer aquela revisão aí nas posses, né? Posses de João Pessoa, Campina, região metropolitana aqui da capital. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Até já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir, na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Estaleiro Restaurante, no Seixas e no Bessa. O melhor do mar em nossas 2 unidades. Almoço de segunda a domingo. No Bessa, que funciona à noite, contamos também com um exclusivo menu de happy hour com petiscos, chopp gelado e drinks especiais. Para o jantar, um cardápio especial com massas frescas grano duro, produzidos em nossa cozinha e uma excelente carta de vinhos. A rede Estaleiro é premiada há 10 anos consecutivos pelo TripAdvisor. 2 unidades, no Seixas e no Bessa. Estamos também no iFood. @Estaleiro Restaurante. Beba com moderação. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN Cotidiano. 3h40. Momento da Política. Ontem o dia foi intenso de posse dos eleitos e a do prefeito de João Pessoa foi marcada por atraso grande, né, Angélica Nunes? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Mais de 2 horas, né, de atraso. E aí tem essa explicação técnica, né, de
houve, para ter a posse de Cícero, precisava ter a eleição da mesa diretora. A gente esteve acompanhando todo o processo de eleição, uma eleição disputada, né, entre Dinho Dowsley e João Almeida. A gente, ontem, aqui no nosso CBN Cotidiano Especial, fizemos essa cobertura e ainda na expectativa de também fazer a cobertura da posse do prefeito, que acabou só acontecendo quase 7 horas da noite. Mas o fato é que essa questão do atraso acaba ficando irrelevante, porque o que importa é que nós temos agora um prefeito empossado, né, para o seu 4º mandato, é o recordista, né, foi o gestor público que mais, principalmente encerrando esse próximo, vai ficar imbatível, né, em número de vezes em que administrou a capital. E também, o mais importante, é o que foi dito por ele, né? Durante a solenidade, ele chegou ao lado de figuras importantes que auxiliam a gestão municipal, como o governador João Azevedo, o deputado federal Hugo Mota, Aguinaldo Ribeiro, e fez um balanço desses últimos 4 anos. A gente lembra, parece distante, né? Mas ele assumiu o mandato em 2021, ainda pegando o rescaldo da pandemia da Covid e vivenciou esse start aí, né, de querer administrar, mas todos os impedimentos ainda, as travas todas, inclusive de liberação de espaços. Então, ele fez esse balanço, apresentou algumas conquistas da sua gestão e prometeu, né, prometeu muito. Algumas ações, inclusive, que estavam naquela lista das promessas desse mandato anterior, como questão de mobilidade urbana, que é o grande gargalo. Inclusive, na conta desse atraso de ontem, a gente coloca a mobilidade, né? Porque João Pessoa está impossível. Até no dia 1º de janeiro tinha trânsito, tinha muito carro na rua. Então, o deslocamento dos 29 vereadores e toda a equipe da Câmara Municipal até o Espaço Cultural e esse processo de estacionar e tudo também deve ter contribuído para esse atraso. Mas Cícero fez um compromisso maior em relação à mobilidade, porque a gente lembra também, falamos aqui, de um empréstimo internacional que ele fez com a agência francesa, e esse dinheiro deve ser usado para implantação, né, dos BRS, os corredores exclusivos de ônibus, terminais integrados, ônibus inteligentes, há todo um projeto futurista para melhorar a circulação das pessoas na cidade. A gente tem um trecho da fala de Cícero no discurso. A João Pessoa que vislumbramos hoje é fruto de um esforço coletivo, de mãos unidas e corações voltados para o bem-estar de cada pessoense. Seguimos juntos, com todos os olhos no horizonte e o coração firme na certeza que o melhor ainda está por vir. Inauguramos o terminal do Valentina e o novo terminal no Parque Solon de Lucena, proporcionando mais conforto e dignidade a quem utiliza o transporte público, além de aumentar em 50% a integração temporária. E o futuro promete ainda mais. Com os recursos da agência francesa e a parceria com o governo do estado, vamos implantar um sistema moderno de mobilidade nos 4 principais corredores da cidade, com 5 terminais de integração. Aí, Cícero falando da parte administrativa, e a gente não pode deixar de mencionar a parte política do evento, porque ele dedicou novamente a solenidade à primeira-dama Laura Emília Lucena, que foi presa, né, durante a campanha no âmbito da Operação Território Livre. Então, é algo que marcou muito, né, esse processo de campanha, a dificuldade que Cícero teve de fazer campanha, acabou indo para o segundo turno por conta de todo esse problema que ele enfrentou, né, de ter que se defender das acusações de que a sua gestão tem uma relação com facções criminosas. E aí Laura Emília foi ovacionada, claro. A plateia inteira eram aliados do prefeito, né, pessoas ligadas à gestão. Então, houve esse momento que foi o ponto final assim, da solenidade, que foi ela colocar a faixa, né, já que ele é um prefeito reeleito, não tem um prefeito para enfaixá-lo. E aí quem fez esse gesto foi Laura Emília, para também demonstrar a importância dela, né, na gestão e selar esse processo aí traumático que a família viveu durante a campanha eleitoral.
Angélica, nas principais cidades da Paraíba também houve momentos curiosos na posse dos eleitos. Isso. O prefeito empossado de Cabedelo, André Coutinho, apesar de ter tido uma vasta vitória, né, 65% nas eleições, ele meio que dedicou também, né? Houve esse momento, assim como o Cícero fez com Laura Emília, ele teve esse momento de dedicar a vitória ao prefeito Vitor Hugo, que é o seu parceiro, né? Ele é uma espécie de sucessor de Vitor Hugo na gestão em Cabedelo, meio que jurou amor eterno, né? Porque Vitor Hugo tem pretensões para 2026, e aí André Coutinho, nesse momento, meio que tirou o holofote dele, né? De ser o novo prefeito, e pôs o holofote em Vitor Hugo, pensando na eleição dele, dizendo que toda a estrutura está à disposição, né, desse projeto do agora ex-prefeito de Cabedelo. E em Guarabira, o fato curioso é que a prefeita Léa Toscano, bastante conhecida porque foi deputada, esposa de Zenóbio Toscano, que foi prefeito várias vezes, a própria Léa foi prefeita várias vezes da cidade e tinha até então o prefeito Marcos Diogo como seu aliado. Então, era um projeto de sucessão também, só que eles romperam politicamente. Até o momento ninguém sabe o que motivou esse rompimento, mas o fato é que Léa não recebeu a faixa das mãos de Marcos Diogo, porque agora eles são rivais políticos. Provavelmente nos bastidores a gente vai avançar nessa discussão, mas provavelmente tenha interesses em 2026 em jogo, né? Temos a deputada Camila Toscano aí como candidata natural e talvez Marcos Diogo esteja de olho nesse espaço, né, de deputado estadual, enfim. Fato é que romperam e teve esse fato curioso em Guarabira. No Conde, Carla Pimentel tomou posse sem muito entrave, sem muito episódio a se destacar, mas o grande problema para ela foi a questão da governabilidade a partir de agora, nesse segundo mandato, porque quem foi eleito para presidente da Câmara Municipal no Conde foi o vereador Alexandro Pessoa, que é de oposição a ela. Então, ela vai enfrentar algumas dificuldades. Apesar dele ser do partido do governador João Azevedo e ela ter o apoio do governador João Azevedo na cidade, o presidente vai botar dificuldade. E é uma eleição curiosa, porque nos últimos dias a gente recebeu muita informação, né, de que estaria tendo compra de votos, confusão, confinamento de vereadores em Bananeiras, e no fim das contas ela sobrou na curva e ficou ingovernável. Em Santa Rita, teve a posse de Jacques Salvino, mas no meio daquela confusão toda que a gente acompanhou ontem, né? De quebradeira, confusão, bate-boca, esculhambação. Dedo em riste. Desde em riste, teve de tudo. O presidente interino, que é aliado de Jacques Salvino, né? Pediu a suspensão da sessão de votação para a eleição da mesa diretora, com o argumento de que não tinha quórum suficiente, mas foi uma manobra para evitar que um presidente que fosse oposicionista, Jacques Salvino, acabasse se elegendo, como aconteceu no Conde. E aí, hoje teve uma reunião lá na Câmara Municipal. Um lado dos vereadores dizem que foi aprovada uma resolução, e essa resolução estabelece que haverá uma mudança na contagem do quórum, e na próxima segunda-feira haverá a eleição da nova mesa diretora, marcada para as 9h30. Só que tem uma outra ala de vereadores que dizem que não, que essa resolução não vale muito, que foi uma reunião informal. A reunião não foi transmitida oficialmente, não tem nenhum documento formal sobre ela. Então, o que a gente tem sobre essa reunião de segunda-feira também a gente está tratando como informal, enquanto não houver um documento dizendo, né, que houve alteração no regimento interno. Lá a briga tende a ser grande porque Jacques Salvino, ele tem 7 vereadores do seu partido, né, do Progressistas, e tem 8 aliadíssimos. O restante tem uma ala que é uns 4 que são oposicionistas mesmo, e tem uma ala que está pregando ser independente, mas também não está apoiando, né, não está indo para essa base governista. Então, deve estar tentando usar isso para negociações, né, nesse início de gestão de Jacques Salvino. Então, é um poder que a gente ainda vai se debruçar muito, acompanhar com muita cautela como vai se desdobrar. O que se tem é que não se tem presidente da Câmara em Santa Rita ainda. O que se tem é que não se tem, exatamente. Lá não tem. Então, em Bahia, a gente acompanhou ontem, né, para se destacar, a posse de Taciana Leitão foi tranquila,
mas ela vai enfrentar problemas porque houve protestos de concursados querendo a nomeação, enfim. Também é uma cidade super problemática e a gente vai acompanhar ela também. Agora, só para destacar um assunto que é uma novidadíssima, acabei me esquecendo. Ontem, durante a posse, Cícero comentou da expectativa, ao falar das coisas do futuro, né, que ele pretende entregar nesse próximo mandato, ele falou do Parque da Cidade e a expectativa com a decisão do STJ de liberar. Hoje a gente teve conhecimento, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, uma decisão do ministro-presidente Herman Benjamin em relação ao pedido da Prefeitura para destravar a obra. A gente lembra, lá no início de dezembro, o juiz Jário Pessoa, da primeira Câmara Civil, barrou a obra novamente, porque entendeu que a juíza que tinha liberado não podia ter liberado, porque o TJ já tinha esse entendimento que precisava de um estudo de EIA-RIMA mais complexo. A Prefeitura recorreu e o ministro Herman Benjamin negou o pedido, disse que a Prefeitura, apesar de o lugar ser um descampado, de não ter tanta reserva como, né, a gente sabe que não tem, e a Prefeitura alegou, fundamentou muito bem que não tem, cabe ao poder público esse cuidado de preservação e de recuperação. Então, o entendimento dele é que, além do pedido ter sido feito numa via que não cabe, processualmente não cabe, há essa questão de que a Prefeitura não pode se eximir da sua responsabilidade e aí meio que cobrando que seja feito um estudo mais complexo. Então, a Prefeitura agora vai ter que, novamente, encontrar uma nova via para tentar recorrer, para tentar destravar essa obra, porque ela está colocada ali no pacote de prioridades do prefeito Cícero Lucena para esses próximos 4 anos. São 3h52, a gente vai para o intervalo rapidinho e já nós voltaremos e aí vamos falar sobre a posse dos vereadores e eleição de presidente da Câmara de João Pessoa. E tem confusão também já, viu? Tem novidades disso aí. Até já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. CBN Cotidiano. 3h54, voltamos com o Momento da Política no CBN Cotidiano desta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. Estamos falando das posses, né, de ontem, e aí chegamos à Câmara Municipal de João Pessoa. Ontem os vereadores tomaram posse, elegeram Dinho Dowsney para mais um período como presidente e houve definições sobre a liderança da oposição, Angélica? Também, né? Ontem a gente até falou rapidamente sobre isso. A oposição já se juntou e já decidiu que vão fazer um rodízio cada ano. Um deles, né, assume a liderança e para esse primeiro ano o escolhido foi o vereador Milanês Neto do MDB. Milanês que curiosamente já foi governista, já foi aliadíssimo do governador João Azevedo, mas o partido dele, no momento ali de formação, né, de candidaturas, aderiu ao grupo de Rui Carneiro, do Podemos, candidato à prefeitura, e aí ele acabou tomando gosto pela oposição, mesmo após o processo eleitoral, ele segue na oposição, tem sido inclusive um incisivo opositor
esse fim de ano, vários momentos ele até tomou mais à frente desse processo do que o próprio Marcos Henriques, que era o líder da oposição, o do PT. Então, Milanês assume agora esse ano. O grupo só tem 4, né, até o momento. Cícero chega com muito conforto, né, com essa governabilidade na Câmara Municipal, porque só tem, dos 29, só 4 são oposição. Milanês, Marcos Henriques, do PT, e os 2 do PL, Fábio Lopes e Carlão, pelo Bem. Duval é do PL, a algum momento até se contou ele como de oposição, mas ele é aliadíssimo do prefeito Cícero Lucena. Em relação à base governista, ainda não há definição. Da outra legislatura, Cícero só anunciou quando ele foi para a abertura dos trabalhos em fevereiro. A expectativa é que até lá já tem esse líder, porque o atual líder, que era Bruno Farias, não se elegeu. Então vai ter que escolher um novo nome e aí vai ver, talvez após a reforma administrativa, ele faça essa definição. Em relação à condução dos trabalhos, Dinho Dausley foi eleito com folga, a gente falou disso ontem, né, que conseguiu o voto até da chapa adversária, porque o vereador Admilson Soares ali, na hora da votação, não se sabe se com vontade ou não, mas votou na chapa de Dinho e ele teve 24 votos, mas durante o discurso ele foi bem taxativo de que não tem mais isso, né? A eleição passou e ele vai governar para todo mundo e espera que todos os outros 28, porque ele é o 29, estejam juntos para o melhor da cidade. Vamos ouvir um trecho da entrevista dele ontem. São 28 parlamentares que vão me ajudar a conduzir a Casa de Napoleão Laureano e entregar este prédio em breve, que é a obra que a gente mais deseja, fortalecendo o centro histórico também, que a gente vai também voltar a esta tecla. A gente precisa melhorar o centro histórico, ampliar inclusive as isenções do centro histórico para trazer habitação para o centro histórico, a mudança na lei orgânica do município também, que é importante a gente atualizar não só a lei orgânica, mas o regimento desta casa, e projetos futuros conclusão da obra e também a construção da sede para os servidores da Casa de Napoleão Laureano no bancário, sobre a causa mental também, que é preciso também a gente, através do PASME também no Trauminha, ampliar esse serviço para essas pessoas. Enfim, são vários projetos, mas eu espero ter a confiança de todos os pares aqui nesta casa para me ajudar na condução dela. Durante o evento, o João Almeida, que foi o concorrente, foi bem, passou pano e apaziguou, né, os ânimos, disse que lamentou, né, que Dinho se colocasse como candidato mais uma vez, mas que a paz estava reinada. Hoje, o PDT, o partido que ele faz parte, moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar essa eleição. Eu fui questioná-lo, ele disse que está tentando se manter distante desse processo, ou seja, espera que, né, não quer se meter nessa confusão de tentar derrubar a eleição de Dinho. A gente vai falar ainda sobre isso por aqui, porque provavelmente em breve o STF vai se posicionar, né, se é válida ou não essa eleição do atual presidente. Angélica Nunes, obrigada. Até mais. 3h59, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, o governo federal quer acelerar a emissão da nova carteira de identidade nacional. O documento com Banco Unificado de Dados vai ajudar, segundo o Planalto, a dar eficiência aos negócios, reduzir fraudes e otimizar política pública. A nova carteira terá apenas o CPF como número. Até o momento, 17.300.000 unidades foram emitidas. O número deve chegar a 130 milhões até o final de 2026. A estimativa é da Secretaria de Governo Digital. Menino de 9 anos foi atingido por uma bala perdida na nuca durante a comemoração do Réveillon no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo. Matheus Souza Rony estava brincando em frente à sua casa quando caiu no chão e começou a sangrar. A família descobriu que se tratava de um tiro só depois de uma tomografia. Ele segue internado na UTI com estado de saúde estável. Ruas de pelo menos 5 bairros de Porto Alegre ficaram alagadas durante a chuva que atingiu a capital do Rio Grande do Sul entre ontem e hoje. Imóveis tiveram fornecimento de energia cortado e 2 estações de trem foram interditadas. O evento de posse do prefeito Sebastião Melo e dos secretários teve de ser cancelado. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, choveu em apenas um dia mais da metade do volume previsto para todo o mês de janeiro.
2 turistas brasileiros foram atropelados em Buenos Aires por uma famosa atriz e empresária argentina. Patrícia Scheuer perdeu o controle do carro e atingiu o casal, que estava na calçada. Um homem de 60 anos morreu, uma mulher de 50 está internada em estado grave, de acordo com o jornal La Nación. A identidade das vítimas não foi divulgada ainda. No horário de Brasília, 4:01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. 4h02, entramos na segunda hora do CBN Cotidiano desta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. Vamos juntos até as 5 horas da tarde nesse primeiro dia útil, né, do ano novo que chegou trazendo um novo momento, né, momento de posse aí para todos os eleitos no ano de 2024. Então, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos tomaram posse ontem. Hoje, efetivamente, começa aí o trabalho de cada um e de todos. E eu tenho aqui nossos ouvintes participando, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Eu tenho o Regi, que diz: boa tarde, Carla, estou com a minha tropa, todos ligados na primeira em audiência. Desejamos a todos que fazem a CBN um ano com muita saúde, muita paz. O resto nós corre atrás, diz ele. É isso, Regi, saúde e paz para todos nós. Eu tenho o Silvio Augusto, que está por aqui desejando boa tarde, feliz ano novo. E ele pergunta também: onde será localizada a nova Câmara Municipal de João Pessoa? Em frente à atual Câmara Municipal de João Pessoa. Silvio, está lá em reforma, construção, uma área bem grande ali. Eu tenho o Wagner Garcia, seu Wagner também passando por aqui. Começando 2025, caminhando agora, ouvindo Carla Visani. Obrigada, seu Wagner. Bom 2025, que seja leve, que seja cheio de saúde e paz para todos nós. Tem o Alessandro Garrido também, que está por aqui desejando feliz ano novo a todos da CBN. Obrigada, Alessandro. Feliz ano novo para você também. Chegou o Matheus Gadelha, dos IPs. Diz que o trânsito está tranquilo neste momento, por onde ele está passando. Desejando boa tarde e dizendo que o trânsito está tranquilinho. Mandou até uma foto para a gente. Realmente está fluindo aí pela foto dele. Que bom, né? Porque ninguém merece começar o ano já com estresse de engarrafamento na cidade parada. 98132-4088 é o nosso WhatsApp. Você fala com a gente a qualquer momento. Estou de olho por aqui. Agora, 4:04. Gastronomia. O raio de Ansan sou eu, cegando o aço das armas de quem guerreia. O vento de Ansan também sou eu, que Santa Bárbara... Maria Bethânia, para anunciar aí o cardápio do dia, o tema da primeira coluna de 2025, os sabores de Ansan. Com vocês, chefe Aurélio. Do raio vem de dentro do meu coração. Boa tarde, minha chefe Carla Visani. Boa tarde, Lisa, Tiago, Alexandre e toda a nossa equipe da CBN. E, claro, boa tarde os nossos ouvintes. Olha, nós estamos aqui, chegamos em 2025, somos vitoriosos, né? E para os que têm crença ou são simpatizantes, Carlinha, esse ano será regido pelos orixás Inhaçã e Xangô. Previsão de muita transformação pelas religiões de matriz africana. Esse casal também é conhecido como o casal do Dendê. E isso nos inspirou a nossa receita de hoje. Por isso, apesar de saber que o acaçá, que é onde tudo começou, é o corpo, a paz e a vida, o abará, que é como um acarajé cozido, e o resgate da ancestralidade do amalá de Xangô, nós vamos fazer um acarajé.
Então, olha, hoje, como a nossa chefe Carla pede, receitinha, anote aí. Lave 500 gramas de feijão fradinho, coloque uma tigela, cubra com água e deixe de molho até o dia seguinte. Lave bem no outro dia, esfregando para sair toda a casca e escorra. Coloque um processador de alimentos e junte 500 gramas de cebola. Processe até virar uma pasta. Despeje uma tigela. Aí, minha chefe Carla Visani, vem o segredo das baianas. Bata a massa com uma colher de pau até formar bolhas e tempere com sal a gosto. Agora, numa frigideira com azeite de dendê, coloque porções da massa usando 2 colheres para fazer a forma e frite no azeite até dourar. Deixe secar em papel toalha. Vamos deixar ir secando para o recheio. O recheio é um vatapá. Vai precisar de 500 gramas de inhame cozido e amassado. Agora reservar isso daí. E agora você vai liquidificar 250 gramas de camarão seco, 50 gramas de amendoim e 50 gramas de castanha. Vai fazer uma farofa e reservar. No mesmo liquidificador, coloque 1 colher de sopa de coentro, 1 xícara de chá de cebola e 1 colher de café de gengibre fresco, ralado. Bata tudo e reserve também. Agora vamos ao preparo. 500 ml de leite de coco numa panela pré-aquecida. Vá colocando o inhame amassado, a mistura de cebola, a farofa de camarão. Mexa bem. Agora acrescente 250 gramas de camarão, 5 colheres de sopa de azeite de dendê e 5 colheres de sopa de azeite de oliva. Olha, chefe Carla Visani, que delícia tá esse negócio, hein? Vamos mexendo aí, pessoal, de 10 a 15 minutos até incorporar bem, tá certo? Se ele ficar um pouco mais espesso, um pouco mais seco, você acrescenta leite de coco. Se ele ficar muito úmido, você acrescenta pão dormido, tá bom? Recheie os bolinhos de acarajé que você já fritou com essa delícia de vatapá. Para acompanhar a bebida de inhaçã, um licor de menta ou um champanhe branco. Abraços hoje, Carla Visani, minha amiga, minha chefa. Olha, vai lá pro meu amigo Antônio, Dona Zenaide e o Jairo, da barraca de coco ali em Coqueirinho, lá em cima, quando entra para Coqueirinho, são meus grandes amigos. E um abraço pro meu amigo Mário e a Isabel. Olha, Carla, eles são de Itupeva, a terra do morango, lá perto de Jundiaí. Nossa, como eu comi morango naquela região. Tem muita nectarina também. Pessoal, como eu digo sempre, feliz dia de hoje e que os dias de amanhã se tornem hoje também para todos nós. Um abraço e até a próxima semana. Um abraço, chefe Aurélio. Obrigada. Feliz 2025. Eu gosto de acarajé. Eu gosto. Sigo falando de comida. 4h09. Se você não lanchou ainda, sinto muito. Porque depois do cardápio do chefe ainda vou falar de comida. Manteiga e margarina, gente, são 2 alimentos muito consumidos pelos brasileiros, seja para entrar de recheio no pão ou como ingrediente no preparo de receitas. Mas afinal, qual delas é a opção mais saudável, hein? A manteiga e a margarina são itens comuns na cozinha, mas as diferenças entre eles vão além do sabor. A manteiga é um produto considerado mais natural, mais rico em gorduras saturadas. O sabor característico e textura cremosa a torna ideal para receitas e para passar no pão. Por ser derivada de leite, a manteiga contém pequenas quantidades de vitamina A e D, mas também é calórica e rica em colesterol. Já a margarina é uma alternativa industrial, uma gordura hidrogenada, geralmente feita a partir de óleos vegetais. Por isso, ela tem menos gorduras saturadas e é isenta de colesterol, o que pode ser vantajoso para quem busca controlar esses índices. A nutricionista Érica Nóbrega fala sobre essas diferenças. A margarina é uma gordura hidrogenada. A margarina, quando surgiu no mercado, ela surgiu com o grande desafio de substituir a manteiga justamente para o controle do colesterol
que isso estava assustando a comunidade médica. Mas é verdade que a margarina ela melhorou em relação à qualidade de alguns compostos que foram colocando dentro dela, mas ainda assim é uma gordura hidrogenada. E a gordura hidrogenada é presente nela em outros alimentos, nos recheados. De modo geral, elas fazem muito mal à saúde. Pensar na manteiga, a manteiga é uma gordura saturada, é uma gordura de origem do leite. Então, de modo geral, as pessoas que têm, por exemplo, alergia à proteína do leite, elas não devem utilizar a manteiga, né? Mas é interessante, qualquer uma dessas gorduras, que o seu uso seja moderado. Contudo, a margarina pode conter gorduras trans, dependendo do processo de fabricação, associadas a problemas de saúde, como doenças cardiovasculares. O grande problema da humanidade é que ela acha o seguinte, que porque é gordura, e mesmo sendo uma gordura boa, como o azeite, por exemplo, a gente pode comer de maneira exagerada. A minha posição como nutricionista é que você use manteiga com moderação. Tá? Você use aí, por dia, umas 2 colheres de chá de manteiga. E não deixe essa manteiga queimar no fogo de maneira nenhuma. Mas evite a margarina. A verdade é que a escolha entre manteiga e margarina pode depender também das prioridades: sabor e naturalidade ou redução de colesterol. Na dúvida, é importante ler os rótulos. Isso vale para qualquer alimento. E preferir opções mais saudáveis, como manteiga clarificada ou margarinas livres de gorduras trans. A chave está no equilíbrio e na moderação. A manteiga clarificada é a manteiga ghee ou a manteiga da terra bem concentrada, né? Porque a gente sabe que tem manteiga da terra misturada. Ela é uma manteiga que tem uma condição de diminuir a quantidade de lactose. Eu acredito que a posição é usar a manteiga, mas com moderação. Porque, de modo geral, você encontra na manteiga um produto que foi derivado de um alimento. Não necessariamente é essa a mesma lógica da margarina. A margarina é um produto feito pela indústria sem necessariamente ter a base dele como um alimento. Nós estamos falando no leite como base para derivar a manteiga. E não temos nenhum alimento que tenha sido base para dele se extrair a margarina. Então, entenda que a margarina é um produto industrializado, feito pela indústria para substituir a manteiga. Reportagem de Maiara Medeiros. E aí, manteiga ou margarina? Seu Wagner disse que gosta de manteiga da terra. É bom, né? É bom também em termos de sabor. 4h14, intervalo é rapidinho, não dá nem tempo de lanchar, tá? E a gente já volta para seguir com as notícias locais. CBN Cotidiano. Há mais de 27 anos, a Sampaio Odontologia transforma vidas através do sorriso. Com mais de 30 mil pacientes reabilitados, combinamos tecnologia e atendimento personalizado para cuidar de você. Agora em novo endereço, em Tambalzinho, Rua Manuel Paulino Júnior, 290. Agende agora mesmo sua consulta pelo 98743-5404. Na vida, nem sempre as coisas ocorrem como desejamos. 2024 nos mostrou que não precisamos só de um novo ano. Precisamos de um novo ânimo. Siga em frente e enfrente os desafios. Que em 2025 possamos estar novamente juntos para continuar produzindo a prosperidade e a grandeza da nossa Paraíba. Autopeças Barbosa, há 50 anos, no coração dos paraibanos. Feliz Ano Novo! São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. CBN, a rádio que toca notícia.
CBN Cotidiano. 4h15. A Paraíba começa 2025 com 2 açudes transbordando e 24 em situação crítica, sendo que 5 deles estão totalmente secos. A informação é de um monitoramento da Agência Executiva de Gestão das Águas, a AESA. E quem tem essas informações é a repórter Grace Vasconcelos, do G1, que está aqui com a gente para comentar. Preocupante, né, Grace? Boa tarde para você, feliz ano novo. Feliz ano novo, Carla. Boa tarde, ouvintes da CBN. É isso. São 2 açudes que estão sangrando no estado, enquanto 24 estão em situação crítica, sendo que 5 deles estão completamente secos. Atualmente, a Paraíba conta com 89 açudes em situação de normalidade e 20 sob observação. De acordo com os critérios da AESA, açudes em situação normal possuem mais de 20% do volume total, enquanto aqueles com menos de 20% estão em observação. Já os reservatórios críticos têm menos de 5% da capacidade. Os 2 açudes que estão sangrando ficam na cidade de Monteiro, no Cariri. É o açude Poções e o açude São José 2. Ambos receberam águas da transposição do Rio São Francisco e também estavam sangrando no início de 2024. Por outro lado, 5 açudes estão completamente secos. O açude Cacimbinha, em São Vicente do Seridó, Jeremias, em Desterro, Livramento, em Gurjão e Bastiana e Sabanete, ambos em Teixeira. Essa e outras notícias você confere no g1.globo.com/pb. Obrigada, Grace. Até mais. Agora, 4h17. Janeiro é o mês de conscientização da saúde mental. Na rotina, diversas situações podem fazer a gente adoecer. Começa com um estresse, vai acumulando e aí diversos problemas vão surgindo. É por isso que a gente faz esse alerta. A repórter Ianca Oliveira fala sobre o assunto. 2024 ficou para trás, quem dera todos os problemas de todo mundo também tivessem ficado lá, né? E aí muita gente às vezes não sabe lidar com todos esses problemas, com muita coisa que tem para resolver, e a primeira coisa que é impactada ali é a saúde mental dessa pessoa. Quando a saúde mental, ela tá um pouquinho assim, a gente sabe que vai reverberar em todas as áreas da vida. Por isso que eu vim falar com a psicóloga Aline Arruda, que é pra gente entender assim com ela, Janeiro Branco agora, por que do Janeiro Branco, por que é importante a gente já começar o ano cuidando da saúde mental. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, a ideia do Janeiro Branco, o branco é considerado uma folha em branco, onde a gente pode começar a construir, a planejar do zero. Não é? E janeiro, porque é exatamente essa ideia. A gente começa o ano e a gente começa a pensar em planejamentos, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou construir, o que é que deu certo, o que é que deu errado. E muitas vezes as pessoas entram numa situação aí de sentir ansiedade, de sentir depressão. Infelizmente, nós somos um país que é campeão em ansiedade, 5º lugar em depressão, apesar de ser visto como um país muito alegre. Então, a campanha, que é uma campanha de livre adesão, diferente do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que chama as pessoas, o Janeiro Branco é uma campanha que é de livre adesão, né? Que a gente pensa assim, vamos cuidar da nossa saúde mental. Tudo na vida envolve saúde mental. Como é que eu posso perceber que não está nada bem, que eu preciso procurar ajuda? Isso, e muitas vezes as pessoas têm receio de mostrar fraqueza, né? Mas ela começa a ter alteração do sono, no apetite, ela começa a ficar irritável, sem paciência. Os jovens usam muito uma expressão de dizer assim, estou com preguiça de sair, preguiça de se relacionar, e isso pode ser um sinal, né? Ele não consegue mais fazer as atividades que ele fazia antes. Então, é uma campanha que ela envolve um autocuidado do indivíduo, envolve atividades institucionais, envolve principalmente políticas públicas, porque a gente, enquanto sociedade, tem que estar atento, né? De ver, às vezes, um colega, um familiar que não está bem, que não está como ele era antes, e a gente ali oferecer ajuda ou buscar ajuda se for preciso. Muitas vezes pode ser que não resolva aquele seu problema, mas só de colocar para fora já faz muita diferença. E isso alivia, né? Porque a pessoa está ali conseguindo colocar para fora, extravasar um pouco. Então, às vezes, a gente pensa que, eu vou buscar ajuda, um psicólogo. Sim, o psicólogo é extremamente importante, mas às vezes você sentar 5 minutinhos, 10 minutinhos com um amigo, com um familiar, uma chamada de vídeo que seja, já faz toda a diferença e é extremamente importante. Obrigada pela sua participação, Aline. Quer algum tipo de ajuda, de forma gratuita? A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem vários serviços, tanto para tratamento quanto
pronto para prevenção, é só procurar a unidade de saúde da família, que vai ser encaminhado para o serviço mais adequado. Tem serviço de ajuda com psicólogos, psiquiatras, neurologistas, tem também para o pessoal que não quer fazer uso de nenhum medicamento, até também como uma forma de prevenção. Tem os centros de práticas integrativas e complementares de saúde, que aí tem yoga, tem meditação coletiva, tem várias atividades para ajudar esse pessoal. Aqui em João Pessoa tem também 4 CAPs para quem tem aqueles transtornos mentais mais persistentes. Então, de forma gratuita, o pessoal vai poder ter esse serviço, essa ajuda aqui em João Pessoa. Então, você que está assistindo, bora colocar como meta e já começar 2025 cuidando da sua saúde mental, lembrando que todas as outras metas vão depender muito disso. É isso, gente. Saúde mental não é teoria, não. Não é brincadeira. É de verdade e a gente não pode negligenciar. Então, é o menor sinal de que você está precisando de ajuda, que alguma coisa não vai bem, ou que está perto de não ir bem, procura ajuda, né? Tem os canais aí, tem as maneiras, as estratégias, então faça uso dessa ajuda. Não negligencie a sua saúde mental, porque se você não tiver essa saúde na sua vida, depois nada mais funciona. Pode não. Estou aqui registrando Soares, falando com a gente pelo WhatsApp, passou para desejar boa tarde, diz que estamos juntos em 2025, cheiro no coração. Obrigada, Soares, estamos juntos, é isso. Diz que gosta de margarina com creme de leite. Quer dizer, ele botou uma risadinha assim, né? E com creme de leite, o que dizer? Aí eu já não sei, não entendi se foi ironia ou se é porque ele gosta. Depois me avisa, Soares, para a gente entender direitinho, para não passar a mensagem errada, né? Da sua opinião. E ele diz que janeiro era para ser o mês do vermelho, pois sabemos que muitos já entram no vermelho. Então, isso aí também tem a ver com saúde mental, né? Quem consegue ficar bem, ter uma boa saúde mental, se está aí no vermelho, preocupado, com dinheiro, ai, pode não. Deixa eu registrar também o Matheus Gadelha, do bairro dos Ipês, diz que é mais pela manteiga. A gente estava falando aqui de manteiga, margarina, qual é mais saudável, as diferenças entre elas. E ele diz que é mais manteiga, com um pãozinho bem quentinho e com café. Eita, bom demais, né? Pãozinho francês, assim, quentinho, daquele que crocante, faz o barulho quando a gente aperta. E aí uma manteiguinha e café. Não precisa de mais nada. Pedro Silva, também por aqui. Estou na mesma linha da segunda entrevistada. Tem muito tempo que trabalho para mim. Ele está falando do nosso assunto lá no comecinho do programa sobre o salário mínimo e o valor real de compra dele quando a gente faz a comparação com a alimentação, né? E aí, Maiara conversou com pessoas que buscaram outras formas porque estar vinculado ao salário mínimo não dava mais. E ele disse que está na mesma linha da entrevistada, tem muito tempo que trabalho para mim e não me arrependo, até porque eu já tenho muitos clientes hoje, já comecei com vários trabalhos agendados, graças a Deus. Graças a Deus, Pedro. Prosperidade para você em 2025. 4h24, janeiro também é mês de férias escolares, gente. E muitos pais não sabem o que fazer para gastar as energias da criançada. A colônia de férias surge como uma opção para esse período, inclusive para os pais que não têm com quem deixar os filhos na escola. Aline tem 2 crianças e no mês de janeiro a história é sempre a mesma. Inscrição para a colônia de férias. A gente consegue desviar as telas, né? Tirar eles um pouco das telas, que os meus, apesar de ter um controle grande aqui em casa, a gente dá uma alternativa para a criança desenvolver criatividade lá, né? Porque ela tem várias atividades. A criançada correr e, de fato, gastar as energias. Gastar a energia das crianças é um dos objetivos das colônias de férias. Então, nada mais adequado que um centro esportivo oferecer o serviço. Poliana Oliveira é educadora física e fala sobre as atividades que vão ser realizadas a partir da semana que vem. Todo dia tem uma programação especial, tem uma atividade especial. Por exemplo, tem o dia de brincadeiras molhadas, que é o dia que a gente trabalha com piscina e tudo que é de molhado
tem o dia de mini chefinho, tem o dia das atividades esportivas, que é o dia que a gente faz oficinas das modalidades esportivas para as crianças aproveitarem, conhecerem também, experimentarem. Temos o dia de oficinas manuais, que a gente trabalha com argila e tudo mais. Temos o dia de brincadeiras radicais, que a gente coloca escalada, a gente coloca slackline, a gente faz brincadeiras de parkour. Então lá, todo dia tem uma atividade específica, mas no geral, todos os dias nós temos brincadeiras populares. O nosso foco maior são em brincadeiras antigas, brincadeiras que realmente têm movimento e que têm uma interação legal entre as crianças. Dividimos todas elas por faixa etária e fazemos com que esses horários aconteçam no decorrer da tarde. As diárias custam R$ 85. Uma única semana sai por R$ 320. Se o contrato for de 2 a 3 semanas, o valor semanal cai para R$ 300 e o pacote para o mês inteiro custa R$ 1.200. Mas também há opções gratuitas. Quem tem filhos nas creches de João Pessoa vai poder levar as crianças para a colônia de férias a partir da semana que vem. Já os filhos dos servidores do Centro Administrativo Municipal podem ser inscritos na colônia de férias até o próximo dia 8, pela manhã e à tarde, no ginásio do CAM, em Água Fria. A programação para crianças entre 7 e 12 anos inclui atividades aquáticas, cinema, passeios, futebol de salão, basquete, recreação e brincadeiras populares. Reportagem Herbert Araújo. 4h27. Momento do Esporte. Matheus Aquino gravou a coluna nesta tarde de quinta-feira. Vamos ouvir. Oi, Carla, muito boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Desejar primeiramente um feliz 2025 para todos, que seja um ano iluminado, de muita paz, bênçãos, saúde e felicidades. E falando, Carla, de uma coisa, né, que todo torcedor está esperando, de começar 2025 bem, é com o início do Campeonato Paraibano, que já está, batendo na porta. A partir do próximo dia 11 de janeiro, as 10 equipes que vão disputar esta edição do estadual estarão em campo para lutar pelos seus objetivos, que vão desde o título até a permanência na elite do futebol paraibano. A Picuiense, estreante na primeira divisão, por outro lado, é o único time que até o momento não anunciou um técnico para a disputa do estadual. Na disputa da segundona do Paraibano na temporada passada, em que ficou na terceira posição e consequentemente conquistou acesso após desistência do CSP, o Papagaio foi treinado pelo técnico Diego Kobayashi, que até chegou a afirmar que existiam conversas para uma renovação de contrato, que pelo menos até agora não aconteceu. Além de ainda não ter anunciado a comissão técnica, a Picuiense é a equipe com menos atletas contratados até agora dos times que vão disputar o Campeonato Paraibano deste ano. Até agora, já contando com a chegada do meio-campista Marcelino Embana, natural de Guiné-Bissau, a equipe do interior do estado conta com 8 jogadores em seu plantel. A Picuiense estreia no Campeonato Paraibano no próximo dia 12 de janeiro, quando vai enfrentar no Estádio Amigão, em Campina Grande, o atual campeão Souza. E aí, Carla, como é que vai ser essa Picuiense, viu? Um abraço para você e para todos. Um abraço, Matheus. Obrigada, Matheus Aquino. Agora 4h29 e a gente vai para o intervalo. Voltamos já já. CBN Cotidiano. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Inger. 3246-1801. Leite em pó, Tiguinho é muito bom. É gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo, pão, café quentinho, leite Tiguinho. É saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece. É feito com amor e carinho. Leite Tiguinho. Leite
Leite Tiguinho. Sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à Inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a Inteligência Uninasal. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade. Marena. Repórter CBN. Dia 2 de janeiro de 2025, pelo menos 7 capitais começam 2025 com reajuste nas tarifas de ônibus. Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, além de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, anunciaram aumento entre o fim de dezembro e o começo de janeiro. O maior reajuste até o momento é de Florianópolis, com alta de 15%. Recife teve o menor aumento, de 4,29%. Tarifa mais cara é de Belo Horizonte, R$ 8,20. O levantamento foi feito pelo G1. As caixas pretas com as gravações da cabine do avião da Embraer, que caiu no Cazaquistão no Natal, já chegaram ao Brasil. A informação foi confirmada pela FAB. O material será analisado por técnicos da Força Aérea Brasileira. A aeronave tinha decolado do Azerbaijão e sofreu um acidente ao tentar fazer um pouso de emergência no Cazaquistão. O destino do voo era a cidade de Grozny, na Chechênia. 38 pessoas morreram, 29 ficaram feridas. Um porta-voz do FBI afirmou que o terrorista que matou 14 pessoas e deixou mais de 30 feridos em Nova Orleans na madrugada de ontem agiu sozinho. Segundo o agente, Shamsuddin Jabbar foi 100% inspirado pela organização terrorista Estado Islâmico e não teve ajuda. O homem foi morto pela polícia numa troca de tiros. No mercado financeiro, o dólar comercial reverteu a tendência de alta no primeiro pregão do ano, depois de bater aos 6,22. A moeda é vendida agora a R$ 6,16, com queda de 0,2%. Os investidores estão atentos, principalmente às ações do governo para equilibrar as contas públicas. O mercado financeiro desconfia de falta de capacidade do Planalto para bancar as próprias despesas. Bolsa de Valores de São Paulo está operando estável, com 120.151 pontos. Euro, queda de 1,6% e vale agora R$ 6,32. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. 4h34. Ano começando e concurso público com certeza está entre as metas de muita gente, né? Inclusive falamos sobre oportunidades aí dos concursos públicos neste ano de 2025. O Diogo Pinheiro trouxe para a gente no comecinho do programa. Maiara Medeiros conversou sobre o concurso público com uma professora que é especialista no tema. Vamos ouvir. Pois é, Carla, sobre o assunto eu converso agora com a especialista em concurso público, a professora Séries Rabelo, que é concursada também, passou por todo esse processo, né, Séries? Foi uma trajetória longa até chegar a esse resultado, mas valeu a pena a preparação, né? Com certeza, Maiara. É uma preparação que requer tanto uma disciplina psicológica, física, mental e, lógico, uma disciplina nos estudos, no estudo do conteúdo, certo? Você tem que ficar resignado com a forma que você vai viver por um período, né? Então, a dor do estudo é temporária, mas o resultado é estabilidade, que é para sempre. Então, sim, vale a pena sim. Séries, como é que você avalia o cenário dos concursos públicos agora em 2024, né? Você percebeu que houve uma retomada significativa
em relação aos anos anteriores, tanto de possibilidades, de opções, como também de interessados? Com certeza. 2023, 2024, né, nós tivemos muitos concursos de todas as áreas, tanto as carreiras fiscais, policiais, tribunais, carreiras administrativas, carreiras do executivo, área de educação, saúde. Nós tivemos concursos em todas as áreas, inclusive concursos que a gente nem acreditava que iria sair. Tá? Para 2025, nós vamos ter novamente, né, a segunda versão do CNU, que está rendendo polêmicas ainda de 2024. Vamos ter o CNU e temos concursos aguardados demais, por exemplo, como o INSS, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal para escrivão, papilo, perito, delegado. Para a área administrativa da Polícia Federal também teremos, certo? Que o salário chega até a R$ 8.500. Além disso, concurso para várias polícias civis, como no Nordeste mesmo, Alagoas, Maranhão, Ceará. Polícia Civil do DF, que paga muito bem. O salário lá de um delegado chega a quase R$ 20.000, tá? Teremos concursos para assembleias legislativas. A da Paraíba está prometendo fazer outro concurso, né? Eu sou de lá, o último concurso tem mais de 10 anos, estamos precisando sim, INSS, Receita, perito do INSS, então nós temos assim uma gama de concursos que o candidato escolhe de acordo com sua área de atuação e identificação. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vamos ter TRE, certo? Vários concursos, basta o candidato escolher a área que ele deseja. Aí, Séries, falando sobre essas questões, né, de opções para os candidatos, quando a gente fala em desafios, quais foram os principais enfrentados agora em 2024? A gente percebe, né, que a concorrência foi maior, ou a gente viu também mudanças significativas nos perfis dos editais, por exemplo? Olha, eu tenho notado uma mudança significativa, lógico. Vou pegar o exemplo do CNU, né? Foi o maior concurso público que aconteceu na história do país até hoje, né? Aconteceu em todos os estados, no Distrito Federal, em mais de 220 cidades, simultaneamente. Então, essa forma de ser aplicado o concurso público, essa descentralização, permitiu o acesso democrático à concorrência às vagas de concursos públicos. Porque muitas vezes, por exemplo, para a FUNAI, você teria que viajar para Brasília, mas você, né, com um concurso descentralizado, você poderia fazer na capital do seu estado, que é muito menos dispendioso. Então, permite uma descentralização, né, das regiões principais, dos centros, como Brasília, São Paulo, Rio, tá? Chegando às cidades do interior. Então, eu percebi um acesso mais democrático, percebi que a parte decoreba, certo? Ela deixou de lado e partimos para, por exemplo, redações, temas que vivenciam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Que retratam o cenário do brasileiro normal, do brasileiro comum. Tá? Tratamos de polêmicas como preconceito, como o mercado de trabalho da mulher, certo? Com redações tratando de pessoas com deficiência, os obstáculos enfrentados por essas pessoas, as políticas públicas que devem ser adotadas. Então, saiu de um decoreba, certo? Daquela letra fria da lei ou simples doutrina decorada, para que o candidato pensasse. Isso é muito importante. E, inclusive, falando sobre essa questão de tendências, de novidades, né, a gente percebeu que provas digitais e híbridas ganharam um pouco mais de espaço, né? Você acredita que essa tendência pode se consolidar em 2025? Pode se consolidar, sim. Um exemplo que já podemos ter agora é que a avaliação de heteroidentificação em concursos públicos, né, foi por videoconferência, né, como aconteceu no CNU. Tá? Então, é um gasto a menos para o candidato, é um gasto a menos. Outras provas também online. Tudo isso agora tem que ter também um amadurecimento, né, por parte do Estado, quando eu digo do Estado, é do ente federado responsável pelo concurso, para que seja organizado de uma forma que se evite ao máximo, né, qualquer tentativa de fraude. Porque, infelizmente, isso existe. A gente tem que trabalhar com essa realidade. Ponto eletrônico, fraude, não apenas em concursos, né, mas vestibulares de medicina também são bem cobiçados. E concurso público é algo muito cobiçado no Brasil, com uma instabilidade financeira que nós vivemos, né? O concurso público é o sonho de muitos. Então, essa mudança de perspectiva, também a mudança do perfil dos candidatos, cada vez os candidatos são mais jovens. A gente percebe na sala de aula, por exemplo, no curso de Direito, quando a gente pergunta quem quer fazer concurso público e quem quer ser advogado.
99,9% desejam o concurso público. Então, os candidatos hoje, os jovens de hoje, eles já vão com essa mentalidade, não, eu quero a estabilidade. Sim. A gente percebe isso. E aí, por fim, professora, qual seria seu conselho, né, para quem está aí nessa preparação, nesse intensivão, né, para concurso em 2025 já? Existe alguma estratégia que os candidatos devem priorizar de alguma forma? Com certeza. Uma simples pesquisa, né, no Google, você vai encontrar os concursos que estão previstos, concursos autorizados, e você vai analisar o último edital, certo? O que foi cobrado no último edital, qual foi a banca organizadora. Você vai olhar, lógico, o seu perfil. Eu tenho um perfil de carreiras policiais? Não. Eu gosto do poder legislativo? Prefiro trabalhar no judiciário? Você vai analisar o seu perfil. Analisado o seu perfil, você tem que escolher a área correlata e sempre se pautar pelo último concurso. O que foi cobrado, certo, no último concurso, quem foi a banca organizadora, quais foram os problemas que aquele concurso teve. Foi problema nas cotas raciais, nas cotas PCD? Essa banca que vai organizar é uma banca conhecida, ela é uma banca ilibada ou não? É uma banca que pode trazer problemas, né? Então, por exemplo, vamos ter um concurso da Polícia Penal da Paraíba, muito aguardado. O último foi em 2008. É uma excelente oportunidade, não vai ter limite de idade, tá? A lei orgânica mudou, tudo indica que vai ser nível superior. Então, é uma ótima possibilidade, né, para quem gosta dessas carreiras. Então, leia o edital. O candidato deve ler o edital, o candidato deve ter ciência do que foi cobrado no concurso anterior, certo? Para poder fazer uma preparação e não ficar atirando para todo lado. Isso é um equívoco muito grande. Escolha uma área que lhe apeteça, para a qual você tem interesse, tá? Isso é muito importante. Professora Ceres Rabelo, obrigada pela participação. Carla, eu volto com você. Obrigada, Maiara. Agora, 4h42. E começou hoje o alistamento militar obrigatório para os jovens nascidos em 2007. O processo pode ser feito online ou presencialmente até o próximo dia 30 de junho, de forma gratuita. Após essa data, haverá cobrança de multa para quem fizer a inscrição fora do prazo. Para o alistamento online, basta acessar o site oficial e seguir as orientações. Lembrando que será necessário comparecer à junta militar para as próximas etapas. Já quem optar pelo alistamento presencial deve se dirigir à Junta de Serviço Militar, localizada em frente à Praça Pedro Américo, no bairro do Varadouro, em João Pessoa, levando documentos originais, como identidade, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo telefone 83, que é o código 3213-5291. Os jovens que não se alistarem no prazo estarão em débito com o serviço militar, ficando impedidos de obter passaporte, registro profissional ou inscrever-se em concursos públicos. Quem já se alistou, mas não compareceu à seleção, deve regularizar a situação diretamente na junta militar. 4h43, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade, Marena. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Durante esse ano, o Hospital Visão teve muitos motivos para comemorar. Afinal, você esteve ao nosso lado. No ano novo, faça, refaça, conquiste, crie, reinvente. O Hospital Visão deseja a todos boas festas e que em 2025 não faltem oportunidades para enxergar a vida com um novo olhar. Queremos aproveitar cada uma delas junto com você. Hospital Visão.
Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados, para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade, Marena. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. CBN Cotidiano. 4h46. Começou hoje o prazo para a confirmação das matrículas nas escolas da rede estadual de ensino da Paraíba. Os estudantes que fizeram a pré-matrícula pela internet entre os dias 1º e 29 de dezembro devem comparecer presencialmente nas escolas para finalizar o processo de matrícula até 29 de janeiro. Para realizar a confirmação, os pais ou responsáveis precisam levar a certidão de nascimento ou documento de identidade do estudante, comprovante de residência e histórico escolar. As pré-matrículas na rede estadual foram feitas pelo Sistema Integrado de Acompanhamento à Gestão Escolar na internet. A confirmação presencial é uma etapa fundamental para garantir que o estudante esteja devidamente matriculado para o ano letivo, que tem início em fevereiro. O jornalista da Rede Paraíba, Everton Correia, foi anunciado como finalista do 7º Prêmio CROSP de Jornalismo na categoria Radiojornalismo. A reportagem Dignidade do Sorriso, após 20 anos do Brasil sorridente, muitos ainda não têm acesso ao básico, foi ao ar aqui no CBN Cotidiano. O resultado final será divulgado no dia 8 desse mês. Estamos na torcida. O prêmio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo destaca as melhores produções de todo o Brasil, reforçando a importância do jornalismo de qualidade. Bom trabalho ao nosso Everton, parabéns. 4h48. Sessão de Cinema, com Maria Araújo. Maria Araújo, boa tarde para você. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Carla Brizani. Boa tarde. A gente ficou com uma pendência, né, Maria? Na última coluna do ano, a gente ficou devendo as séries, né, da retrospectiva, né? A gente falou dos filmes do cinema e ficou devendo as séries. E aí a gente traz hoje? Sim, vamos, né? Vamos, Antes das dicas para o fim de semana, né? A gente faz essa retrospectiva aí, a segunda metade. Até porque eu acho que se os nossos ouvintes não assistiram todas essas séries... Elas são dicas. É uma boa lista, para começar. Ó, eu fiz uma lista das 8 melhores séries que a gente falou aqui e eu não consegui fazer uma lista de 10, você acredita? Acredito. Eu acho que esse foi um ano de grandes séries, pelo menos não que eu tenha visto e não que a gente tenha trazido aqui. A que mais me impactou nesse ano que passou foi Disclaimer, da Apple TV, que é uma série que é protagonizada pela Cate Blanchett, que fala sobre uma jornalista, documentarista, que tem a vida atormentada, mexida por um livro que conta a história dela, na visão de quem escreveu. E aí é uma série de suspense, mas que também toca nas injustiças de gênero e violências. É uma série muito forte, assim, mas é do diretor Alfonso Cuarón, né, que é um cineasta,
Então, ela tem esse quê também de cinema. Eu acho que foi a melhor série que eu vi em 2024. E em segundo lugar vem uma série de animação, você acredita que foi X-Men 97, que é uma série do Disney Plus. Quando eu era criança, eu era muito fã dos X-Men. E tinha esse desenho que passava na Globo e que eu assistia com muita animação e empolgação, porque eu já era uma criança interessada nas questões sociais. E X-Men é uma série que fala muito sobre isso, sobre discriminação, sobre opressão. E aí eu lembro que eu já era muito encantada por essa série. Ela parou em 1997 sem conclusão. E aí que agora, no ano de 2024, a Disney retomou ela de onde ela parou, lá em 97. Por isso que a série se chama X-Men 97. E aí ela traz essa temporada que aborda essas questões relacionadas a como conviver com as minorias e essas questões de opressão, para mim, são muito simbólicas. É tanto que falam que os dois grandes opostos da série, né, que é o professor Xavier e o Magneto, são a representação do Martin Luther King e do Malcolm X, que um ia mais pelo lado da revolta do amor e outro da revolta da luta, né? E aí é uma série fantástica, assim. Inclusive, eu chorei assistindo. Pode parecer que não é verdade, mas é uma série de animação e eu chorei. Achei muito, muito potente. Outras séries que eu gostaria de indicar, que a gente falou aqui, mas que é bom trazer, Acima de Qualquer Suspeita, também da Apple TV, que é uma série de suspense maravilhosa. True Detective Terra Noturna, que é uma série da Max, que vai ali no suspense, mas também no terror. É uma série que investiga crimes, mas que fala um pouco do sobrenatural também. Falando a real, a segunda temporada que eu achei brilhante. The Bear, a segunda temporada também que eu achei maravilhosa. The Boys, da Prime Video, na quarta temporada, ela foi assim... Eu não sei, eles conseguem sempre se superar. Ela foi surreal. E tem algumas séries que muito se falou no ano de 2024, mas que eu não tive a oportunidade de assistir e a gente não trouxe elas aqui na coluna, que é Shogun, a gloriosa saga do Japão, que é do Disney Plus, Industry, da Max, e Ripley, da Netflix, que é uma releitura daquele filme maravilhoso com Matt Damon e Jude Law, O Talentoso Ripley. Você lembra desse filme? Sim, sim. Tem uma série na Netflix. E essa série foi muito bem falada, está concorrendo a vários prêmios. É uma série que eu quero dar uma olhada agora no começo do ano, para não perder, né, o fio da meada. Muito bem. Fechamos aí a relação das séries? Fechamos. Então... As 8 séries e ainda 3 menções honrosas, mas que eu ainda não consegui Menções ver. honrosas é ótimo. E agora vamos para as dicas desse fim de semana, começando pelo cinema? Então, eu sempre falo aqui que eu não assisto filme de terror, mas eu estou começando a assistir. Eu acho que eu vou ter que parar de falar essa frase. Porque estreia hoje nos cinemas Nosferatu, que é uma releitura de um filme do expressionismo alemão, Nosferatu, que era um filme mudo. Eu, como estudante de jornalismo, né, de comunicação, assisti esse filme na graduação. É um filme que a gente estuda quando vai estudar, quando vai entender o cinema alemão. E aí, o diretor Robert Eggers, ele resolveu trazer o remake, né, desse filme, Nosferatu. E eu fiquei, assim, encantada com a interpretação da atriz que faz a protagonista. Eu vou até olhar aqui o nome dela no Google, porque eu não lembro de cabeça. Lily Rose Depp, que ela é filha do Johnny Depp. E ela faz a protagonista, né? Ela é a protagonista do filme. E ela está, assim, fantástica. Eu achei que esse remake, ele traz uma coisa, né? Além do terror... Oi, Maria. Oi. Oi, você está aí? Você parou, ó, teve uma interrupção no teu áudio quando você estava dizendo além do terror. Ele traz alguma coisa além do terror? Pronto, aí a gente não ouviu mais nada. Além do terror clássico, né, da questão do suspense em si, ele traz essa coisa da fotografia muito linda. Esse filme, esse remake, o diretor, Roger Eggers, ele era diretor de design antes, então ele tomou muito cuidado, sabe, com a parte criativa das cenas, com o design, com a fotografia, e é muito bonito como a fotografia desse filme na maior parte do tempo,
completamente ausente de cor, mas quando ele quer mostrar o sangue, ele vem o sangue meio carmesim, sabe, forte. E aí eu achei isso muito simbólico para um filme de terror, que às vezes não tem esse cuidado. Dá para ver que é um filme que tem um... Sabe aquele meme de Martin Scorsese que diz Absolute Cinema? Dá para ver que esse é o tipo de filme que poderíamos dizer que é cinema mesmo, que não é o filme, não é um filme caça-níquel. E aí ele lembra muito o terror clássico, porque a trilha sonora também, ela funciona como se fosse um grito de desespero, sabe? E essa fotografia, assim, ausente de cor, também fala muito sobre os terrores que a personagem vive. E Nosferatu é esse vampiro recluso, né? E tem esse fascínio de falar um pouco do abandono com a perversidade. Então, eu achei que é um filme muito bom para se ver no cinema, porque tem essa fotografia belíssima, esse design de produção muito bonito também. Tem um roteiro também bem amarradinho, sabe? A interpretação da Lily Rose é maravilhosa, então vale a pena assistir nos cinemas. Só teve 2 estreias esse comecinho de ano, né? Eu estou bem ansiosa para as próximas estreias, mas agora, por hora, o que temos de bom no cinema é Nosferatu. Tá certo, tá vendo? Ó, Ano Novo, Vida Nova, Mariá passando a assistir filmes de terror. Será que eu vou ter coragem? Mas ó, para contrapor o filme de terror, eu tenho uma técnica, tá? Para conseguir assistir esse tipo de filme. Depois que eu vejo, eu preciso limpar a minha mente com uma coisa levinha. E até por isso eu trouxe um filme, uma comédia romântica pra gente, que é O Que Me Traz a Você, que é um filme da Prime Video, que eu achei muito bonitinho. Assim, não é uma comédia romântica das clássicas. Eu até, quando fiquei assistindo, fiquei pensando assim, poxa, no quesito comédia romântica, ultimamente a gente tem que assistir muitos para achar um lá bonzinho, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, não tem vindo boas produções. Mas aí, de vez em quando, vem um suspiro. Esse filme, ele traz aquela clássica ideia do casal que se conhece e não se adora a princípio. Eles não têm uma relação construída. Só que diferente de algumas comédias românticas, até desses filmes de Natal que a gente é meio bombardeado, né? E adora assistir, porque eu adoro. Eu também. Não é aquele tipo de casal que um está contra o outro porque um vai acabar com a padaria que foi uma herança de família, sabe? Sei. Enquanto o outro está lutando. Não é esse tipo de comédia romântica, mas eles têm um encontro casual a princípio que não se concretiza e eles vão se conhecendo a partir das histórias de amor um do outro. Então, eles vão contando um para o outro, conversando, os fracassos românticos ao longo da vida. Por isso que o filme se chama O Que Me Traz a Você. Porque é como se todas aquelas coisas que eles vivessem culminassem nos dois se conhecerem para viverem um novo amor. E eu achei isso muito bonitinho, porque é muito humano, né? De fato, a vida é assim. São as nossas construções que fazem a gente chegar em algum lugar e, às vezes, ter um encontro inusitado. E aí os dois vão contando os fracassos amorosos ou os sucessos amorosos, cada um interpreta como quer, mas as vivências que eles vão tendo. E a partir dessas conversas, eles vão se apaixonando um pelo outro. E aí é um filme bem bonitinho, que está na Prime Video. É novo, é desse ano que passou, de 2024. Ele é com uma atriz que tem feito bastante comédia romântica. Agora me deu um branco no nome dela, mas graças a Deus tem o Google para a gente olhar. Maria, ele está aberto para todos na Prime Video ou é daqueles de aluguel? Não, está aberto para todos. E ele, olha, vou dizer agora 1, 2, 3 já. É Lucy Hale, o nome dela. Lucy Hale. E o rapaz, que é o par romântico dela, né, o interesse amoroso, é o Jonathan Gallagher Jr. Pronto. São atores que a gente vê em outros filmes desses de comédia. Não são atores marcantes do cinema, não é nenhum drama iraniano, mas é um filme bem bonitinho.
Muito bem, Maria Araújo, muito obrigada. Repórter CBN nos chama, então preciso te dar tchau. Feliz ano novo de novo para você. Feliz ano novo de novo. 5 horas em pontos, a gente se despede. Tivemos Tiago Nunes nos trabalhos técnicos e na produção Denison Vasconcelos. Apresentação: Carla